boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Estou em São Paulo, no trânsito, dirigindo. E o Senhor me deu uma direção para fazer um vídeo sobre ser cristão. O que é ser cristão para mim, né? Amém, né, Senhor? Eis-me aqui, fala que eu te ouço, te obedeço. Cara, o cristão, ele é chamado assim porque ele é parecido com Cristo. O verdadeiro cristão, né? Não o cristão de boca, né? Que se diz cristão, que é o que mais tem aí, né? Infelizmente. Se as pessoas que se dizem cristãs fossem, cara, o mundo ia ser um lugar diferente, com certeza. Eu não sei ao certo qual é o número de cristãos no Brasil, mas eu imagino que deva ser cerca de 70%, né? Que se considerem. Ah, se fosse verdade, né? Então, o termo cristão, né, foi designado aos apóstolos. Eu não sei se pelos judeus ou pelos gentios, ao certo, né? Agora eu não me recordo. Mas porque os apóstolos, eles eram tão semelhantes a Cristo, né? Em suas vestimentas, no comportamento, no modo de andar, no jeito de falar, né? Na palavra que pregavam, na autoridade que eles tinham, né? No Espírito Santo, né? Os dons, os talentos que eles tinham, dom de cura, né? Dom de milagre, de palavras de conhecimento, né? De profecia, de falar em línguas, de interpretar línguas. Então eles eram muito semelhantes a Jesus, ao Cristo. Daí o nome cristãos, né? Cara, e de fato, o nome cristão faz alusão a isso, né? A pequenos cristos, a pessoas parecidas com Cristo, né? Então, o ser cristão para mim é isso. É você conhecer a Jesus, né? Primeiramente você, para se tornar um cristão, você tem um encontro com Cristo. Esse encontro vai fazer com que você reconheça toda a situação, né, deplorável do homem, do ser humano, né, afastado de Deus, né, com uma natureza pecaminosa, demoníaca. O homem é demoníaco. Suas paixões, suas atitudes, seus desejos, seus atos, né? Então o ser humano ele é um ser pecador, né? Sua natureza, tem uma natureza pecaminosa. Ele é um ser que ele é afastado de Deus, ele é destituído da glória de Deus, e ele necessita de um Salvador, que é Jesus. Ele necessita da salvação de Jesus
para poder se conectar com Deus novamente, né? Para passar a ser aceito por Deus, para se tornar um filho de Deus novamente. Por que novamente? Né? Porque o propósito da existência do homem, da criação do homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, como um filho de Deus. Só que a desobediência do homem cometimento, eu não sei se diz essa palavra, perdoe aí a ignorância, eu vou usar ela assim mesmo. Cometimento é engraçado falar. Oh, Senhor, santa ignorância. Mas vai saber, né? Às vezes até existe, o português é uma língua tão estranha, né? Então o cometimento do pecado quebrou o relacionamento, né, a aliança do homem com Deus. O homem perdeu a filiação, foi afastado de Deus, virou inimigo de Deus por desobedecer, né? Isso com Adão, né? Adão e Eva, nossos pais. Então o ser do homem, ele foi contaminado, ele perdeu a divindade que existia nele. Ele morreu para Deus, ele contaminou a sua carne, como um vírus. Saiu a divindade do homem e o homem foi contaminado com o vírus. E esse vírus ele passa, né, de geração em geração, como uma doença hereditária. Ele passa de pai para filho, né? Então todo homem já nasce com essa doença já, que é um corpo, né, contaminado pelo pecado. Então o homem se encontra nessa situação e ele tem a necessidade da salvação para poder se ligar com Deus novamente, para se tornar um filho de Deus novamente, né? Para que se cumpra o propósito ao qual ele existe e foi criado. Então ele aceita Jesus, ele crê, confessa, faz uma declaração de fé, como tipo um juramento, né? E ele se batiza. Ele se batiza nas águas, declarando que ele resolve matar a sua natureza pecaminosa de uma forma espiritual, né, simbólica. Ele escolhe morrer para si, né, matar essa natureza, morrer para a sua vida pecaminosa, para nascer das águas, né, num novo nascimento, para então nascer e começar uma vida espiritual, uma vida com Deus, né, para nascer como um filho de Deus, né? Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino dos céus. Então tem o batismo, né? O próprio Jesus foi batizado. Ele não que ele precisasse, né? Ele era perfeito, ele nasceu sem pecados. Mas ele mesmo falou, João Batista, que começou a batizar por uma direção de Deus, ele começou a pregar o Evangelho, pregar a salvação e a necessidade da confissão dos pecados e o batismo, né, de arrependimento para ser salvo. Então, João Batista estava batizando, né?
ao mesmo tempo que, né, tinha a história de Jesus, aí chegou o momento de Jesus ser batizado. Jesus foi até João Batista e pediu para ser batizado. João se recusou. Senhor, eu que preciso ser batizado por você, você vem pedir para mim te batizar? Quem sou eu, né? Ele falou, não, João, me batiza, porque tem que ser assim, para que se cumpra a justiça de Deus. Então ele estava demonstrando que a justiça de Deus se cumpre na vida do homem através do batismo. Então Jesus é batizado ali, e quando ele sai das águas, né, quando ele emerge, o Espírito de Deus desce, o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida dele, em formato de pomba, né? E então tem essa questão do batismo. E Jesus pregou, né, aquele que não nascer da água e do Espírito, né, aquele que não for batizado e não receber o Espírito Santo, ele não poderá entrar no reino dos céus. Então, na hora que a gente é batizado, a gente entende a situação, né, o porquê do batismo. É uma escolha, né? Eu posso escolher, né, ser salvo ou não. É uma escolha pessoal da pessoa. Então, por isso, né, que a Bíblia nem fala de batismo de criança, né? É um equívoco aí que acontece, infelizmente, no mundo. Não tem validade, não tem valor espiritual, não salva ninguém. Criança ser batizada não salva a criança, né? É um equívoco, porque a pessoa tem que escolher, tem que entender quem ela é, a situação deplorável dela de ser humano pecador, e precisa de uma salvação para se conectar com Deus. Então é uma escolha, né, de uma pessoa consciente, né, madura, adulta, né, ou até adolescente. Entende-se, né, que ali por volta dos seus 12 anos, o jovem já tem a consciência, né, e escolhe. Então a maioria das igrejas que eu conheço, a partir dos 12 anos, a pessoa já pode ser batizada. Então ela é batizada e recebe o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que vai fazer uma obra na vida da pessoa. Vai começar a ensinar, vai começar a conduzir, né? Vai gerar um desejo das coisas de Deus na vida da pessoa, o desejo de buscar Deus, de estudar a palavra de Deus. E ela vai passar a ouvir a voz do Senhor, né? Vai começar a buscar, vai começar a encontrar Deus, e vai começar a ser transformada, de glória em glória ela vai sendo transformada, né? De nível em nível, de etapa em etapa, de passo a passo, ela vai começar a ser moldada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, sendo purificada pela palavra de Deus, sendo transformada à semelhança do Criador, à semelhança de Jesus. Então isso é um cristão, né? Ele é salvo por Cristo, ele faz uma aliança, recebe o Espírito Santo, se conecta com o Pai novamente, se torna um filho, se torna a igreja. O que é a igreja? É a eclésia, é o corpo, né? É o grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo. Todos são necessários, né? Ninguém é dispensável no corpo de Cristo, né? Tem até uma alusão que fala que nenhuma parte do corpo pode julgar outra parte do corpo como inferior ou como desnecessária, né? Não tem como um pé falar que não precisa do olho, né? Ou a boca falar que não precisa do umbigo, né? Enfim. Então todas as pessoas, né, são semelhantes a uma parte do corpo, também são consideradas como pedras vivas, né? Que unidas elas formam a edificação da casa de Deus, né? A igreja verdadeira, né? Que é formada por cristãos. As partes do corpo
né, as pedras, né, de uma construção, tijolinho por tijolinho, todos unidos, né, com o mesmo parecer, o mesmo conhecimento, o mesmo espírito, né, as mesmas orientações, né, o mesmo conhecimento da parte de Deus, o mesmo Espírito Santo que começa a habitar em todos e ensinar a mesma coisa para todos. Apesar das divergências que existem, né, doutrinárias, não vem ao caso, mas em tese, em essência, né, as regras são as mesmas, né? As exigências de Deus, de você crer, confessar e ser batizado, ela é padrão em todas as igrejas, né, cristãs. Deveriam ser em todas, algumas não, né? Algumas estão no engano aí, né? Pregam o engano, vivem o engano. Mas enfim, em tese é isso. Então a gente tem, Deus deu a palavra de Deus que foi escrita pelo Espírito Santo, e ela é completa, ela é perfeita, cara. E ela que é o padrão de fé e prática, né, do cristão. E o Espírito Santo testifica as Escrituras, nos ensina, né? Ele vivifica a palavra de Deus na vida do cristão. Cara, e o cristão é isso. Então, ele aceita Jesus, ele é batizado, ele tem o Espírito Santo de Deus, ele ama a Deus, ele ama as Escrituras antes de todas as coisas, ele pratica e vive a palavra de Deus, e ele dá frutos. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo e não demonstrar frutos, né? Eu tenho um vídeo aí que eu falo dos frutos do Espírito. Então, uma pessoa que ela não tem isso, não demonstra isso na vida dela, ela não é um cristã, não é cristã. Não é o que eu estou falando, né? É as Escrituras, é Jesus, é o Espírito Santo e é os frutos que revelam quem a pessoa é, se ela é ou não, né? E isso revela também a aceitação da parte de Deus. Um cristão verdadeiro, ele é aceito por Deus, ele vai ser salvo, né? Mas agora o cristão que é meia boca, né, que não cumpre não tem esses requisitos, cara, ele não é um cristão, né? Ele é uma pessoa que ela foi enganada, né, por falsos mestres, por religiões falsas, e ela precisa de salvação, cara. Bom, é isso. Está bem resumido aqui, está bem tudo que precisava conter, né? Tudo que envolve a vida do cristão está aqui, está revelada, está compartilhada, né? Então, se você é um cristão, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não é cristão, quer se tornar um cristão, aceite Jesus na sua vida. Se você pensa que é cristão, mas viu que você não entende isso que eu estou te falando, né? Não faz sentido. Se a Bíblia ela não é completa para você, se você não dá frutos do Espírito de acordo com o que diz a palavra de Deus, se você não ama a Deus antes de todas as coisas, você precisa se converter, aceitar Jesus para se tornar um cristão de verdade, né? Porque você achar e falar que não vai te salvar, né? Eu quero fazer uma oração, então. Se você se você não é, se você pensa que você se você quer se tornar, faça oração comigo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Eu reconheço que eu sou pecador e necessito da sua graça e misericórdia. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, jogue os meus pecados no mar de esquecimento e escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, me salva, Pai. É que eu te peço e te agradeço, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus pela sua vida, né? Que o Espírito Santo de Deus possa te iluminar, possa te guiar, te levar a uma igreja. A igreja é de Deus, sim. Apesar de ter escândalos, ter igrejas erradas, tem muita igreja séria aí, com o selo de Deus, aprovada por Deus. Vai visitar, cara.
visita as igrejas. Eu sou da Igreja Batista Burn, né? É uma igreja abençoada, pode procurar. Eu já fui da Assembleia de Deus, considero também uma igreja abençoada, pode procurar. Presbiteriana, né? Adventista, e anglicana, luterana, enfim, tem diversas aí. Se quiser me perguntar, pode perguntar, eu te falo alguma a mais. Se tiver algum nome de você me pergunta, eu vou falar se eu já conheci, né? Se tem muita heresia ou não. A Congregação Cristã do Brasil também é boa. E assim, os detalhes doutrinários, não se preocupe com isso inicialmente, né? Seja salvo, seja inteirado no corpo de Cristo, e ao longo do tempo você vai buscando conhecimento, você vai estudando, você ouça as opiniões, ouça as doutrinas, as diferentes doutrinas, e com certeza o Espírito Santo vai te conduzir naquilo que for verdadeiro e melhor para a sua vida. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Se gostou, dá um joinha aí, faz um comentário, compartilha para quem precisa ouvir, e que Deus abençoe. Boa noite.